Pronto, já está gravando. Eu quero só botar a data de hoje, né? Hoje é 10 de abril de 2021. Mais uma reunião dos irmãos Furtado Arruda hoje. Nós temos presença da Daísa, do Luizinho. Eu não vou nem falar da Isabel, que a Isabel é irmã, né? Então, temos duas presenças. Sejam bem-vindos e vamos começar com a palavra do Luizinho. Todo mundo fecha o som, por favor, para não vazar. Tá bom, gente. Obrigado. Boa noite aos tios, tias, tia Ana, tia Lúcia, tia Carminha, tio Raimundo Luiz, quem mais está aí? Tio Carlinhos. Todos que estão aí. Eu liguei mais cedo para a mamãe, porque eu estava lendo o livro do Lira Neto, né, que conta a história dos judeus sefarditas, né, que nós temos um tronco, né, nós somos descendentes, uma parte da família descendente desses judeus. Então, eu estava lendo no feriado, terminei hoje, aí liguei para a mamãe, porque eu ia lá deixar para ela ler, mas aí ela pediu para eu falar aqui, rapidamente, contar a história do livro e a relação que tem com os nossos ancestrais, né? Então, é um livro do escritor Lira Neto, né? Esse livro aqui, o Lira Neto é um escritor cearense, ele tem alguns livros bem famosos, como a biografia do José de Alencar, né? Que, inclusive, eu tenho o prazer de ter o meu autografado, né? E um livro que é espetacular, que é o do Padre Cícero, né? Que ele também autografou para mim uma vez que eu encontrei com ele numa Bienal do Livro. O Lira Neto ele escreve muito bem, ele tem uma redação fantástica, você começa a ler os livros dele, você não consegue parar. Ele consegue contar a história de uma maneira muito envolvente, né? Então, esse livro dos sefarditas assim, não é diferente. Ele começa, então, a contar a história desses judeus, né? E eu tenho um outro livro aqui que conta a história dos sefarditas. Vou só mostrar rapidamente os judeus sefarditas. Quem eram os judeus sefarditas, né? Eram os judeus que habitavam a Península Ibérica, porque essa palavra sefarad, é o termo em árabe, né, para se referir à Península Ibérica. Então, esses judeus viviam na Península Ibérica na época do domínio muçulmano da Península Ibérica, né? Mas, em 1492, os reis da Espanha, né, Isabel e Filipe, eles retomam o controle da Península Ibérica, eles eram cristãos, né? E os cristãos, então, expulsam os muçulmanos e fazem as conversões forçadas dos judeus para o cristianismo, né? Então, esses judeus, alguns são forçados à conversão e outros saem da Península Ibérica. Mas a Inquisição ela perseguia os cristãos novos, que eram os judeus convertidos, porque eles eram acusados de continuar praticando o judaísmo, né? Então, o livro começa contando a história de um casal. A Inquisição ela perseguia essas pessoas, ela prendia, eles passavam anos presos, sendo torturados, né, para confessar que que praticavam aí do judaísmo. Então, ele começa contando a história de um casal, ficaram mais de 3 anos presos, sendo torturados, né? Os que não se arrependiam eram queimados na fogueira. E mesmo aqueles que admitiam, né, que praticavam o judaísmo, eram obrigados a usar uma vestimenta, o sambaqui, eu acho o nome, eu esqueci agora o nome, e eles eram hostilizados na rua, as crianças jogavam pedras, né? Então, era uma vida muito difícil. Então, esses judeus que eram perseguidos pela Inquisição, eles acabaram fugindo de Portugal e se estabeleceram em Amsterdã, na Holanda, onde se praticava o protestantismo, né? O calvinismo, que é um ramo do protestantismo. E os calvinistas não viam problema lá que os judeus professassem a sua fé, não tinha problema nenhum, eles podiam ter as sinagogas, né? Não existia problema. Então, os judeus se estabeleceram em Amsterdã, então ele conta essa história, né? Desse casal que é preso, depois eles são soltos, mas a mulher acaba enlouquecendo. Eu não vou dar detalhe do livro, porque muita gente vai ler. Mas, enfim, tem esse judeu acaba tendo um filho e ele se estabelece em Amsterdã e ele atinge altos graus na hierarquia lá dos sefarditas, né? E aí a Holanda ela tem o domínio, vem dominar o Brasil, né? Que vem para o nordeste do Brasil. Eles tentam tomar a Bahia, mas eles
sofrem um contra-ataque português e são expulsos, mas eles finalmente Luizinho, liga teu som, que eu desliguei sem querer, pensando que era do Carlinhos. Ligue aí, desculpe. Ligue, pronto. Eu então, pensava que era o Carlinhos, que eu queria tirar o do Carlinhos. Tá bom? Então, não estou me escutando nada. Não, porque eu desliguei sem querer, mas foi rápido. Ele já religou. Pode falar. Então, esses judeus se estabelecem em Amsterdã e tem a Companhia das Índias Orientais, eles dominam aqui Pernambuco, né? Por 24 anos. Então, eles se estabelecem aqui, eram grandes comerciantes. Então, ele conta essa história, o Maurício de Nassau, todo aquele período holandês, e como era a atuação desses judeus na Companhia das Índias Ocidentais, o comércio do açúcar, né? E, enfim, então ele vai contar essa história. Tem o Padre Vieira, né? Quando Portugal fica independente da Espanha, né? O Padre Vieira tenta convencer o rei Dom João IV a aceitar o judaísmo em Portugal, porque os judeus tinham muito dinheiro, né? Então a Holanda se desenvolveu muito, Amsterdã, por conta dos judeus que sempre foram muito bons em fazer comércio. Então ele conta a participação do Padre Vieira também nessa questão da Inquisição parar de perseguir os judeus, né? Para atrair comércio e dinheiro para Portugal. Enfim, ele detalha muito bem isso. E aí, finalmente, depois, quando os portugueses retomam o controle de Pernambuco, os portugueses dão um prazo para os judeus saírem do Brasil, né, um prazo de 3 meses, e aí ele conta a história de um grupo de judeus que saiu num navio, esse navio de volta para Amsterdã, esse navio se perde, é atacado por piratas no Caribe. Isso é um grupo de 23 judeus que acabam chegando onde hoje é Nova York, né, que era Nova Amsterdã. E aí ele vai contar essa relação, então, dos judeus que saíram do Brasil com o desenvolvimento de Nova York. Eu não vou dar detalhes, né, o livro explica muito bem isso aí, enfim, mas o que eu quero falar é só o seguinte, assim, então, alguns desses judeus sefarditas, eles não foram embora depois do domínio português, né, quando o português retoma o domínio de Pernambuco, eles ficaram no Brasil. Inclusive, o próprio Lira Neto é descendente direto de um grupo de sefardita que ficou no Brasil. E ele comenta que só que esse grupo ele fugiu para o interior, né? Eles foram para longe do litoral, que é onde estavam os portugueses, né? Então, ele comenta que algumas tradições que existem hoje no interior do Brasil, como fazer enterro enrolado em lençol, ao invés de colocar no caixão, não varrer o lixo para a porta da casa, eram tradições judaicas, né, que acabaram sendo incorporadas a essas populações do sertão do Brasil, porque eles são descendentes desses sefarditas, que não é o nosso caso, né? Pela pesquisa que o Pedro Sávio fez, né, os nossos ancestrais, eles eram sim sefarditas, mas eles se converteram ao cristianismo. Eles eram cristãos novos. Inclusive, a mais antiga lá, a senhora Leonor... Luizinho, 1 minuto. Pronto, estou terminando. A senhora Leonor, né, que é a 14ª geração lá da gente, ela foi, inclusive, presa pela Inquisição. Então, provavelmente, a Inquisição desconfiou que ela continuava praticando o judaísmo, né? Então, conta lá na genealogia que o Pedro Sávio fez, né, que a nossa ancestral mais antiga que tem... Vixe, Luizinho, liga de novo. Está havendo um problema aqui. Liga de novo teu som. Pronto, então assim, os nossos ancestrais eles foram cristãos novos, né, que ficaram em Portugal, não vieram para o Brasil nessa época, né? Isso aí, o domínio holandês foi até 1654. Os nossos ancestrais vieram em algum momento entre 1789 e 1814, né? Porque tem um casamento em 789 e depois já tem um casamento no Brasil, né, em 1814. Então, nós somos descendentes desse tronco aí, desses judeus sefarditas, né? Mas não temos relação direta com os que vieram na época do período holandês ou os que fugiram para Amsterdã, né? E é por isso que hoje nós podemos tirar a nossa cidadania portuguesa, né? Porque Portugal reconheceu, né, que eles expulsavam os judeus, mas ficavam com os bens, né? Os judeus saíam pobres, né?
Então, hoje, alguns de nós já tiramos aí as nossas cidadanias portuguesas pelo fato de sermos descendentes dos judeus sefarditas. Então, quem quiser conhecer mais a história, né? O livro é muito bom, como todo livro do Lira Neto. Beleza, gente? Era isso. Obrigado. Muito bom, Luizinho. Tá ótimo. Obrigada a você. Agora é a Gorete, né? Liga teu som. Pronto. Alô, alô? Pronto, então vou começar. Quem que vai marcar a Ângela? Tu vai marcar a Ana, Ângela? Porque se não der para contar a história toda, para. Na outra semana eu continuo, né? Eu vou marcar, Gorete. Pode começar. Bem, eu vou continuar aquela história sobre a nossa família, nossos pais, que foram extraordinários, e as virtudes que eles tinham. Então, uma das maiores virtudes do papai e da mamãe era a humildade e a gratidão. E o melhor caso, bem emblemático, é o caso da Teresa Corrêa. A Teresa Corrêa, neta de Jeremias, veio aqui para o Ceará, para casa do tio Chico, com um problema que teve, que deve ter sido com o negócio de namoro, não sei bem. E teve uma desavença por lá e disseram que iam devolver a menina. Então, isso aí, eu presenciei o papai dizendo, não, ela não volta. Porque nos anos 40, quando eu estive no Rio de Janeiro, que fui para a casa do tio Abdias, não, do tio Assis, e o tio Assis ia me mandar de volta, até dizendo que o Ed não vai dar para nada, e o tio Jeremias acolheu ele. E era isso que ele ia fazer, em gratidão pelo que o tio Jeremias tinha feito. Daí a amizade com o Carlos. Então, o que eu quero dizer, a Teresa foi lá para casa, foi aquela história, passou aqueles meses, depois voltou. Tio Chico e tia Valburga não perdoaram. E eu assisti uma das cenas mais deprimentes que eu vi na minha vida, o papai e a mamãe atrás deles, querendo explicar. E eles, não vai, não vamos aceitar, e dando as costas para o papai e para a mamãe. Eles nunca levaram essa questão para frente, tudo passou, humildemente, e voltou à amizade. É isso que eu quero dizer. Outra coisa, a gratidão que o papai teve em relação ao que Jeremias tinha feito com ele. E aí, em relação aos filhos, não tem nem o que discutir. Procurava sempre resolver os problemas, dar as dicas. E o que é que aconteceu? Quando a Roberta morreu, eles iam, em 1977, em dezembro, para o casamento da Fátima, que foi 8 de dezembro. E eu, arrasada com aquela história, eles disseram, não, você vai viajar com a gente. E nós fomos de ônibus. A viagem de ida foi até muito ruim, porque ele passou mal. O ônibus parado. O pneu furou e o papai teve um problema de intestino e passando mal, e suando, foi horrível. Chegamos no Rio, o que é que houve? Amanhã, com aquele coração enorme, já estava acolhendo o Ramo Luiz e acolheu todo mundo, ajeitou todo mundo lá. Casamento da Fátima, 8 de dezembro. Aí o Luizinho fica achando graça, que eu fico dizendo, meu filho, você foi feito no dia 8 de dezembro no motel, porque o Ramo Luiz inventou, vamos para o motel. Ele com a Cláudia, eu com o Luiz para o Pink. Era no caminho de Petrópolis, um espetáculo, era a noite todinha, que era barato. Então, foi aí que eu fiz o Luizinho. E, coincidentemente, que eu ia dizer, o Siddhartha também foi feito no Rio de Janeiro, porque amanhã estava com o Saturno, e eu acreditava que o Miguel Hernando também. Eu não sei o mês que o Ramon chegou, por isso que eu queria pesquisar isso. O fato é que os 3 nasceram, junho, julho e agosto. Nunca esqueci, Siddhartha, 20 de junho, Miguel Hernando, 10 de julho, Luizinho, 30 de agosto. Os 3 provavelmente foram feitos no Rio de Janeiro. Então, muito bem, nós fomos para Londrina, para São Paulo, muito bem acolhidos lá pelos aqueles parentes, acho que era do Titoim, né? A Cleiton deve saber aí. E eu me lembro de São Paulo, eu cheguei lá, fiquei decepcionada, que eu dizia para os primos, cadê o movimento, cadê os carros? Ele dizia, não, porque só chegou no dia de fim de semana. E no fim de semana, São Paulo se acaba. Aí fomos para Londrina também, o tio Miguel, sempre aquele espirituoso demais. E eu nunca esqueci a decepção do papai, quando ele via Londrina. Fomos ver um sítio que o tio Miguel tinha, que era de plantação de café, e ele dizia, como é que pode, Baturité? É uma cidade do interior, Londrina é uma cidade do interior, ele queria comparar, e aquilo não entrava na cabeça dele. Muito bem, aí a volta. O Ramo Luiz tinha um Chevette, que ele deve confirmar, e vendeu para a maninha. Então, o que aconteceu? Vamos voltar o papai dirigindo. Só, meu amigo, que o papai já está com 60 anos,
as estradas péssimas, e o Luiz não está aí para confirmar. Quem pegou todo o rojão, como dizia, foi o Luiz. 26 anos, ele tinha 26 anos. Não, 26. O que é que aconteceu na volta? Que foi engraçado. Quando sai de Niterói, a mamãe grita, o pneu, o pneu! Papai, que é isso, Maria Angelina? Ele ouvia o pneu, e até se aborreceu, parou lá. Não era o pneu, era o Pinel. Todo mundo sabe o que é Pinel, onde ficavam os doidos? Quem dizia, esse pessoal tá Pinel, vai pro Pinel. Outro incidente na estrada, acho que foi em Linhares, no Espírito Santo. Sim, primeiro ele passou para ver o Everto, né? Que essa família era o principal para ele. Um minuto, só para contar da cigana. Eu tenho um trauma de cigana horrível. Paramos lá para abastecer, para descansar. Chega a cigana para o papai. Bote aqui o dinheiro que eu vou rezar. Bote uma cedra boa porque eu vou rezar e vai aumentar seu dinheiro. Papai vai e bota. E depois de tudo que a gente percebeu que ela ia roubar, o Luiz vai e faz a mesma coisa. Lá o Luiz botou o dinheiro na mão da cigana. Eu fiquei louca. Eu fiquei tão chateada que perdi esse dinheiro que o papai me deu o dinheiro. Você não vai ter o prejuízo. E me deu esse dinheiro. Nunca esqueci. Então, era assim, eles queriam sempre ajeitar a família, eles sempre davam uma solução, que eu tenho outra história para contar, que não vai dar tempo hoje. E aí voltamos. Foi Aí a mamãe até adoeceu na volta, porque também passou mal, comeu coisa estragada. Um na ida, outra na volta. Mas deu tudo certo, o Luiz pegou um rojão danado, principalmente na Bahia, as estradas esburacadas, e ele foi muito cuidadoso na estrada, e chegamos. Quando nós chegamos, passando pelo DNR, por coincidência, pouco depois eu assumia, estava o pessoal saindo de uma festa de Natal. E quando foi em janeiro, eu assumi no DNR. E é só. E os três, Miguel Hernando, Luizinho, Miguel Hernando e Siddhartha foram feitas onde? No Rio de Janeiro. Só isso. Pronto, acabou. Depois da Gorete é a Cleide, né? Pessoal, vamos ver todo mundo. Eu vou sair, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau. 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 Cleide, liga teu som, Cleide. Liga teu som. Pronto. Tá certo. Vou marcar, viu? Cadê, mas eu posso começar? Pode agora, comecei a marcar, pode. Não, algumas coincidências da vida da gente. Quando eu fiz a minha primeira comunhão, em 1961, foi nos 15 anos da Maninha, eu e a Fátima, 1º de julho de 1961. Eu tinha 7 anos e ia fazer 8. E no dia seguinte, a irmã Rocha perguntou o que é que eu tinha pedido a Jesus na primeira comunhão. Aí eu disse, um bom marido. Acharam que tinha sido uma coisa muito sensata, Ave Maria, elogiaram o meu pedido. E 33 anos depois, em 1994, isso tinha sido em 61. Em 94, 1º de julho, foi o meu casamento. Quer dizer, as coincidências, né? 1º de julho fiz minha primeira comunhão, pedi um bom marido e 33 anos estava casando. Mas o que eu queria dizer sobre esse casamento é que em 93, a Livramento tinha se separado do Tico e veio morar em Fortaleza e ficou muito amiga de mim e da Edna. E todo domingo a gente ia para a praia. Passava lá, ela estava muito chateada com a separação com o Tico, ficamos muito amigas. E um dia na praia, mais ou menos para o final de setembro, início de outubro, a Livramento olha para mim e diz assim, ai, Cleide, você é a pessoa ideal. Você é a pessoa ideal. Olha, porque, Cleide, você é médica, é uma menina muito assim, comunicativa, você é a pessoa ideal. Aí eu fiquei sem saber. Ela disse, não, é porque eu tenho uma grande amiga. É um casal de Baturité, que era a Neide e o Xavier, irmã do Roberto, a Neide. Que eles estão preocupados porque a noiva do irmão dela morreu de repente e ele está meio deprimido, foi um choque muito grande e tudo. E eu posso dar o seu telefone para ele? Aí eu disse, tudo bem, pode dar. Eu solteira, né? Ela dizendo que eu médica, podia, né, conversar com o rapaz. Eu digo, não tem problema não, pode dar. Só que ele só ligou
Não foi logo, bem quase depois de um mês. Não, foi 20 de outubro de 1993, 20 de outubro, ele ligou. Exatamente 6 meses depois da morte da noiva, que ela tinha morrido de repente, um aneurisma cerebral, 34 anos, ela tinha problema de muita dor de cabeça, e acho que foi um aneurisma cerebral. Morreu de repente, 34 anos. 6 meses depois, ele ligou. E dia 22, a gente se conheceu, tudo bem, começou o namoro. Mas o que eu queria contar dessa história é que depois, já namorando com o Roberto, já bem depois de um mês, a Livramento chega para mim e diz assim: Cleide, vou te contar o que aconteceu. Eu não conhecia pessoalmente, em vida, a noiva do Roberto. Mas eu fui à missa de 7º dia e recebi a foto dela, o santinho. E não sei por quê, ela me apareceu. Eu ia dormir, ela me aparecia em sonho. Passou vários dias me aparecendo em sonho. Isso já depois de quase 6 meses da morte dela. Me aparecendo em sonho, pedindo para ajudar o Roberto. E eu dizia, meu Deus, mas eu não posso, porque eu estou saindo de um casamento, estava traumatizada. Como é que eu vou ajudar esse rapaz? Eu não posso. Aí, toda noite, ela sonhava com a Edi. Toda noite sonhava com a Edi. E a Edi aperreando a ela, você tem que ajudar o Roberto, você tem que ajudar o Roberto. Aí, interessante que exatamente no dia que eu dei o meu telefone para ela, para o Roberto ligar para mim, ela deixou de aparecer, não aperreou mais a Livramento. E a Livramento disse que era toda noite aquela história dela aparecer em sonho, pedindo, né, para a Livramento ajudar. Né? Depois que eu dei o meu telefone, ela não sonhou mais de jeito nenhum com a Edi, porque pela foto era ela, a pessoa dela. Mas eu quero dizer que eu me lembrei também da história da tia Rocilda, que a tia Rocilda contou para mim, que eu ouvi, que quando morava no Horto, em Sobral, ela à noite também apareceu para ela o chefe dela, o ex-chefe, dizendo que tinha morrido, né, pedindo orações, que estava muito angustiado, pedindo orações. E falando com ela. Aí ela, tudo bem. No dia seguinte, ela soube que ele tinha falecido. Ela não sabia que ele tinha morrido. Ela tinha trabalhado numa loja em Fortaleza chamada Sloper. Sloper, que é uma loja de meias femininas. Quando solteira. E pronto, depois casou, foi embora. Esse homem tinha sido o chefe dela. E ela, em Sobral, dormindo, já casada, acordou Cleide, pedindo orações. Então, eu quero dizer essas coincidências, né? Não, era só esses detalhes que eu queria falar, né? Teve essa coisa com a Livramento, que foi através dela que eu conheci o Roberto, e esses sonhos, e a tia Rocilda também, com esses sonhos, com esse que tinha sido gerente, tinha falecido pedindo oração. Era só isso para contar. a Daísa hoje é novata aqui para nós, né? Se ela quiser também apresentar alguma coisa, viu, Daísa? Ana, tu tá onde, Ana? Eu estou na praia, tu não está vendo, não? Estou Mas na cansada praia, tem tanta praia. Eu estou cansada de estar em casa, minha filha. Hoje eu endoidei e saí. Mas foi a praia. Foi a Depois praia. eu te digo. Cumbuco. Ah, Cumbuco. Tá ela certo. levou a praia pro quarto dela, ô Carminha. Carminha, a Ana levou a praia pro quarto. Não, eu sei que ela tá na praia. Agora eu queria saber qual era, né? Pô, tá na praia não, Carminha. Isso aí ela botou no quarto. Tá na praia não. Ela botou o quê? Levou a praia pro quarto. Ela levou a praia pro quarto dela. Isso é dentro do quarto dela. Você tá perdendo, porque eu tô na praia mesmo. Eu não preciso botar Daísa, você quer falar?
Ou quer ficar falando no fim? Quer Daíse! contar alguma coisa? Daíse! Ah, é Posso dar uma Daíse. dica, se Hã? vocês permitirem. Como eu sou muito apaixonada por livros, por literatura, quem tiver aí com mais tempo disponível, que tiver a oportunidade de fazer a leitura de um livro espetacular que se chama Decamerão. Esse livro é do escritor italiano Giovanni Boccaccio e é muito interessante. Ele fala da peste na Europa, na Idade das Trevas, né? E, apesar de ser um livro longo, ele não é enfadonho. Esse livro traz 100 novelas em 10 etapas. Um grupo de 7 moças e 3 rapazes decide sair de Florença na época da peste, se afasta de Florença, um isolamento social, encontram um castelo abandonado e resolvem ficar nesse castelo até as coisas melhorarem. Então, eles decidem que cada dia da semana, uma dessas pessoas vai ser o rei ou a rainha do dia e vai determinar o que eles vão fazer. Então, quando eles terminam as atividades diárias, de preparar comida e tudo, que eles se preparam para a hora da sesta, o rei daquele dia decide que tipo de novela eles vão contar. Então, todo dia, depois do almoço, eles se reúnem para contar novelas, e cada um conta uma novela. Então, hoje as novelas serão sobre amores bem-sucedidos, você tem 10 novelas de amor bem-sucedido. Hoje as novelas serão sobre amor mal-sucedido, você tem mais 10 novelas de amor mal-sucedido. Hoje a novela é sobre o clero, na Idade Média, você tem 10 novelas sobre o clero. Hoje são contos eróticos, você tem 10 contos eróticos. Hoje são 10 novelas que envolvem o comércio. Então, é uma leitura gostosa, uma leitura muito rica, né? E ler não faz mal a ninguém. Se você encontrar o livro Decamerão, eu aconselho. Ok? Valeu, Daíse. É Obrigada. Daíse, né? Eu estava chamando Daíse. Daíse com E, tá certo. Agora é a Isabel Prima. Depois é a Ângela. Não quer falar nada, Isabel? A Ângela é mais velha. A Ângela é mais velha que a Isabel. Então é a Ângela. Vai tu, Ângela. Liga o E o som. Roberto não vai falar, não? O Roberto. Ele não está aqui? Ele não está aqui? Ele está aqui do meu lado. Sim, você tem que dizer. Eu não estou vendo ele, não. Se ele quiser Tá falar, bom. pode. Ele está. Não, mas depois do Luiz. Depois do Luiz. Ele disse que fala depois do Luiz. Tá certo. Eu não preparei absolutamente nada. Passei essa semana ansiosa porque não me vacinei. Era para ser segunda passada, essa segunda agora não foi, ficou adiando a vacina e eu, muito ansiosa, não preparei absolutamente nada para falar. Eu só quero saber de uma coisa. O governo recebeu 2 vacinas, né? A Coronavac e a AstraZeneca. Eu já li que a AstraZeneca anda dando trombose. Eu sei que é insignificante o percentual, mas eu fiquei com medo. Se eu tiver nesse percentual, já que eu tenho problema de coração e tenho uma trombose, eu acho que se for aplicar a AstraZeneca, eu não vou tomar a vacina, só se for a Coronavac. Eu quero a opinião das médicas da família, porque teve morte na Europa, inclusive um aqui no Brasil. Também um senhor teve trombose e faleceu. Eu pesquisei tudo sobre isso. Apesar deles acharem que o benefício é maior do que esses efeitos colaterais. Mas já que eu tenho problema no coração, eu tenho stent. E se eu tiver dentro do percentual que pode ter esse efeito colateral, eu não quero correr o risco, não, apesar de ser insignificante. Eu gostaria da opinião da Cleide e da Ana. Eu estou muito ansiosa. Eu só tomo se for a Coronavac. Ângela vai correndo tomar qualquer uma delas. Isso aí. O risco de você pegar o vírus é muito maior. E você é do grupo de risco. Eu estou trancada dentro de casa, não saio para nada. Ângela, não faça isso.
Não Se eu só faça posso tomar quando tiver a vacina, até agora nada, né? A que aparecer, vacina você aqui. corre e toma. A minha opinião. Mas eu tenho medo da AstraZeneca, eu tenho medo. E não tem medo do vírus, Ângela? Eu estou protegida dentro de casa, Ana. Você não tem marido, não? Do seu lado, não? Tem marido aí, O não? Sival está saindo nenhum dos dois. O Sival está morrendo de medo. É tanta gente morrendo aqui conhecida dele, primo e tudo. Ângela, é perigoso. Até para receber as compras. Alguém tem que estar fazendo compra aí, eu acho. Você é do grupo de risco. Ele vai na mercearia que não tem ninguém aqui perto. Vai a pé. Ângela, tudo bem, você pediu minha opinião, já dei. Tome. Eu quero a opinião sobre a vacina. Eu corro esse risco? Corre não isso aí, minha filha. O risco de você sair, levar uma topada e morrer é maior. Uma queda dentro de casa. Esse risco é mínimo, é mínimo. Eu li que ele é insignificante, ele é mínimo, o pessoal diz. É 0,003. É muito baixo. É muito baixo. Vamos supor que eu esteja no risco. Eu tenho um estente no coração, sou diabética. Eu estou nessa porcaria e tenho uma trombose. Ninguém sabe quem está no risco, não, meu filho. Pode ser 0,03. Se eu tiver... Se tu já decidiu, tu decidiu, pronto. Outra coisa, Ângela. Tu vai tomar a Coronavac, porque a AstraZeneca é bem pouquinha. Olha... muito pouca. De 10... É a Coronavac. De 10 que se vacinam, 9 é Coronavac. De 10 que se vacinam, 9 é Coronavac. Provavelmente você vai tomar Coronavac. Eu fiquei com medo. A Isabel tomou a AstraZeneca. Tomei a Coronavac. A Coronavac, eu tomei. Pois é. Foi não. Foi, sim. A AstraZeneca, Isabel. Eu tomei a AstraZeneca. A mulher disse que era Coronavac. A Lúcia que tomou a AstraZeneca, a Lúcia. Olha, está escrito no papel. A AstraZeneca só tá sendo distribuída para as comunidades indígenas, as comunidades longe. Dentro das cidades, é tudo Coronavac. Pois a gente tomou a AstraZeneca. Eu tomei a AstraZeneca. É só vocês olharem no cartão. É só Fortaleza aplicou a AstraZeneca, que a Daís tomou. Eu tomei a mulher do Luiz. A mulher do Luiz tomou a AstraZeneca. Muita gente aqui tomou a AstraZeneca. Oi. Eu tomei a Coronavac, a mulher disse o tempo da Ângela já se esgotou. Depois da Ângela, Isabel quer falar alguma coisa? Não, hoje não. Nadinha, Isabel, não quer nem dizer como é que você vai, o seu look. Não, por isso que eu não estou muito bem hoje, aí eu não quero falar. Mas é bom desabafar um pouco. Eu só quero escutar. Então, tá bom. Então, agora é o Luiz, né? Há um pouquinho de depressão. Só chega atrasado. Luiz, você ia perder a vez, mas, enfim, está na sua vez. É porque demora a entrar aqui a internet. Eu vou continuar falando de voo. Vou contar a história de quando eu estava indo para Belo Horizonte. E a gente sempre viajava no domingo, que era para segunda-feira já amanhecer no trabalho. Aí peguei o voo aqui para Belo Horizonte, ainda fazendo conexão em Brasília. Só que o voo aqui estava muito cheio. E eu fiquei sentado no local exatamente que eu não gosto, na fileira da esquerda, onde tem 3 poltronas, e fiquei no meio. Na janela, e uma senhora que estava viajando, vinha visitar o pai, estava muito nervosa. Do outro lado, ia um cadete da Força Aérea, estava indo para Barbacena. E depois levantou o voo e tudo, se viram lá um lanche, a mulher nervosa, querendo rezar o texto, e se atrapalhava toda, queria dizer os mistérios. Aí eu disse, hoje é domingo, são mistérios gloriosos. Reze aí, a senhora está muito nervosa. O comissário chegou para ela, a senhora quer saber de uma coisa? Vou lhe contar aqui um segredo. Eu também morro de medo de avião. Aí pronto, a mulher ficou assim meio perturbada, né? O comissário de voo, dizendo que tinha medo de avião. E depois, eu conversando com ele, disse, rapaz, tu assustou a mulher, ela está lá assustada. Ele disse, eu tinha que dar um tratamento de choque, porque ela está muito nervosa, tinha que ser assim. Eu dizia que tinha medo também para ver se ela se acalmava. Eu disse, mas ela está lá, pediu até uma dose de uísque aí, leva para ela lá uma dose de uísque, se ela se aquieta. Bom, aí fui embora peguei o voo para Belo Horizonte. Na volta de Belo Horizonte para Fortaleza,
eu já estava na sala de embarque, e quando anunciaram que o voo que vinha estava vindo para Belo Horizonte para fazer Belo Horizonte, Brasília, a gente pegar o voo para Fortaleza, estava com problema e não ia voar para Brasília. Teria que a gente pegar um voo que estava saindo naquele momento para Vitória com escala no Rio. Eu detesto o Rio de Janeiro. Para voltar e pegar um voo para Fortaleza às 4h. Então, foi o jeito de eu pegar esse voo que estava indo para Vitória, com escala no Rio. A coincidência é que quando nós chegamos no Rio no Rio de Janeiro, quando nós descemos, estava no Rio, aliás, não foi antes, foi antes. Eu encontrei com o comissário, a coincidência, porque eu encontrei com o comissário de voo que tinha vindo nesse voo que a mulher estava assustada. E aí ele me reconheceu e começamos a conversar, e ele perguntou: você lembra daquela história daquela senhora que estava com medo? Eu digo: me lembro, você fez um susto a ela, danado, disse que morria de medo de avião. Aí começou a rir: não, mas eu tinha que fazer aquilo mesmo. Aí viemos no voo, eu fiquei no Rio, ele seguiu para Vitória. E o avião só veio sair do Rio de Janeiro às 6h. Quase que ninguém sai do Rio, por causa todo tempo o avião dando problema de pegar. Aí o pessoal brincando dizia assim: vamos descer para empurrar, porque não conseguia fazer o avião funcionar. Essa foi uma das histórias. Ainda tem tempo aí, não tem, Ângela? Tem 1 minuto. É 1 minuto, então vou fazer um voo que eu vinha de Curitiba, fiz escala, fiz a conexão em Guarulhos, até um voo da Varig, e vim para Fortaleza. E aí, nesse voo de São Paulo para Fortaleza, o avião, quando se aproximou aqui do aeroporto, passou direto. Não aterrissou, foi-se embora. Aí o pessoal que acho que, não sei se agora estava esperando lá no aeroporto, todo mundo acho que ficou apreensivo, porque o avião vinha e, de repente, ele seguiu. Aí o comandante informou que tinha pedido autorização à torre para fazer um tour pelo litoral do Ceará. A gente foi até Aracati, e aí voltamos para... Aí sim, o avião aterrissou. Foi só dar uma volta no litoral. Mas acho que assustou quem estava esperando no aeroporto. Essas são mais uma dos voos, quando a gente ia para trabalhar em Brasília, então em Belo Horizonte. É isso aí. Muito bem, Luiz. Agora é a vez da Carminha, é? Carminha, depois é o Carlinhos. A Fátima, Ana. Ai, cadê a Fátima? Eu não estou vendo. Roberto, gente! É o Roberto. Ana, vocês têm que me ajudar. Eu não estou conseguindo aqui, estou entrando e saindo, não dá para eu ir agora, não. Eu não vi a Fátima. Eu não vi. Não estou conseguindo. Bota aí tua imagem. Bota aí tua imagem. Não sei como, não estou conseguindo. Mas você pode só falar se você quiser. Não, mas eu queria ver, não estou conseguindo. Não, a gente está lhe ouvindo muito bem. Você pode falar que a gente lhe ouve, se você quiser. Fala outra pessoa, Ana, que eu vou sair e entrar de novo. Tá bom, então vamos passar. Quem é a próxima? É o Roberto. Roberto, tá certo. Boa noite, pessoal. Escutem, eu estava escutando aí. Está ligado o teu som? Tá Alguém... Não, meu som está... Estão me ouvindo? Está todo mundo te ouvindo, Roberto? Estamos me ouvindo tá perdendo o tempo. Tá perdendo. Difícil, fala. Alguém aí falou em literatura, e muito bem. Eu estava me lembrando da Cidinha. A Daís. Para quem não conhece, já a Daís que falou, não foi? A Cidinha, para quem não conhece, é uma amiga nossa, que eu conheço há muitos anos. Ela é uma artista, ela pinta, ela é muito sensível. Ela está doente de Covid. E eu me lembrei, as pessoas falando, a Daís falando, que nós frequentávamos, na mesma época, a cultura alemã, a Biblioteca da Cultura Alemã. E eu tive uma prova, me deram uma prova de quantos alemães têm gosto pela cultura, têm atenção. A biblioteca do alemão era aberta todo dia, não tinha muito bem organizado, tanto de textos alemães como de literatura brasileira e portuguesa.
Então, um dia eu cheguei, a biblioteca estava fechada, no horário que ela abria. Eu fiquei na porta um pedaço, de repente, passou o Ré fulano de tal, que eu não me lembro mais do nome dele, chamava-se Ré, que é senhor em alemão. Ele passou, não olhou nem para mim, mas daí a pouco chegou um rapaz, abriu a biblioteca, olhou para mim e disse assim, você tem prestígio, não é? Aí eu disse, por quê? Ré fulano mandou abrir a biblioteca para você. O alemão observou que eu estava lá. Quem andava lá era a Cidinha, entre outras pessoas, e uma vez nós fizemos até um contrato, eu e a Cidinha. Compramos o livro do Don Quixote de La Mancha, fizemos a vaquinha, compramos o livro, e cada vez que a gente ia lá, relia um episódio do Don Quixote de La Mancha. O livro é grande, e ria muito, nós ríamos muito. A galhofa não podia ser feita dentro da biblioteca, é claro. Então, nós saímos com a área que tinha ao lado para ler. Eu li uma parte, ela lia outra, do Don Quixote, porque o livro era comum, tinha sido dinheiro dos dois, então nós dividimos a leitura. Então, é isso que eu estou me lembrando dela, que ela hoje está doente. Está internada com Covid. E outra coisa que eu queria também lembrar, eu tive um sonho com o pai de vocês ontem, a primeira vez que eu sonhei. Nunca... Quantos anos faz que ele morreu já? 10 anos. 10 anos, vai fazer 11. 10 anos. Então ele me dizia o seguinte, devolva o meu livro. Eu disse, mas que livro? Ele disse, da biografia. Eu digo, mas eu não estou com livro de biografia. Na verdade, o livro que eu tenho aqui chama-se Grande Crônica da Segunda Guerra Mundial. Pertenceu a ele, que o Raimundo Luiz me deu. O Raimundo Luiz está ouvindo? Pronto, então é isso. Enquanto a Daís, eu me lembro dela, que ela estava na Caponga, na praia, na casa da Ângela. Ela me mostrou um CD com 2 cantadores, chamado, eu não estou me lembrando do nome, que lá um deles, eu nunca esqueci essa cantora, e procurei Pardal, e nunca encontrei. Então, lá entre um jogo de futebol entre o time do Lampião e o time do Cão, no Inferno. E o Lampião, o Cão mandou aumentar a trave do Lampião em 7 metros. De 3 metros, de 7 metros de um lado, 7 do outro, que era para ficar mais fácil fazer o gol. Então, eu me lembro da Deise, lá na praia de... No Pecém, foi no Pecém. Então, uma boa noite para vocês. E o Luiz, que ele devia ter dado... Luiz, tu devia ter dado, puxado a corda para dar sinal para ele parar. O avião, Luiz. Tá, tchau, vocês. Muito bem, dentro do horário, dentro do tempo. A Noemi, prima, está na sala. Seja bem-vinda, Noemi. Eu tirei seu som, porque quando está falando tem que tirar o som de todo mundo para não vazar, né? Agora é a vez de quem? É a vez da... Fátima. É a Fátima, mas ela não está aqui na sala. Não está, vem a Carminha agora. Carminha, depois a Noemi. Depois, a Noemi entra aí, depois da Carminha. Eu vou contar só uma história. Posso começar? Alô? Posso começar? Então, pronto. Pode começar. Vou contar que agora. Em 1999, nós fomos na virada do século, né, para 2000, nós fomos para o Rio de Janeiro. A gente tinha programado para ir para o Rio. Aí a gente estava no grupo de oração e tinha um casal, amigo nosso, lá que eu não lembro mais o nome, que a gente, depois do grupo, ia comer caranguejo. E o Alfredo foi e disse que a gente ia viajar. Era dezembro, né? Dezembro que a gente ia viajar, né? Lá para o dia 7, 8 de dezembro. Aí o Alfredo foi e convidou. Assim, tem aquele convite que todo mundo faz. E ele aceitou. O casal pegou e aceitou. Aí pronto. Como é que a gente vai fazer? Aí eu tiveram ir com a gente. Né, que eles foram no carro deles e aí ele botou um enxofre, né, um velejo, o apelido dele até velejo, ele queria velejar lá em Porto Alegre, porque a gente ia, do Rio a gente ia
A gente ia subir, ia descer até Porto Alegre. E ele queria, não, Porto Alegre, na Praia de Torres. Ele queria e botou um velejador, um windsurf, né? uma prancha de windsurf em cima do carro, aí nós fomos, né? E eu fiquei até assim, porque aqui tem muito vento aqui, né? Eu não queria ir para o outro lado, aí a gente passamos o Natal lá no Rio. A gente ficou hospedado na mãe do Alfredo lá, quer dizer, o cara vai e aceita. Era um convite por educação, e a pessoa vai e aceitou. Aí acabou indo com a gente, né? Só que eles brigavam muito, os dois tinham uma filha de 5 anos, ela gostava de andar mais com a gente no carro. Alô? Aí, quando nós chegamos lá na Praia de Torres, nós descemos, nós fomos para Beto Carreiro, passamos em Gramado, Canelas, nós fomos e chegamos lá no Rio Grande do Sul, né, na Praia de Torres. Chegamos lá, não tinha vento nem a praia toda parada, sem vento, não tinha ninguém. Então, a gente saiu de Fortaleza, ele botou uma prancha em cima do carro para velejar lá no Rio Grande, na praia chamada Torres, né? Não tinha vento nenhum a Praia de Torres. Aí nós voltamos, né? E foi uma viagem muito boa. Agora, o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente faz os convites sem querer para as pessoas e não sabe que as pessoas podem aceitar. Aí lasca, né? Porque não estava programado, teve que se hospedar na casa da mãe do Alfredo lá, ficar com a gente, para a gente ver que, às vezes, né, a gente quer ser educado e acaba não sendo muito. E depois, quando eles chegaram aqui, eles foram embora e nunca mais a gente se viu. Foi uma coisa assim de doida. Na volta, eles foram embora e nunca mais teve mais contato com eles. Não sei, que loucura. Foi uma loucura. Pronto. Agora vamos abrir para a Noemi Prima. Que é Carminha, nunca mais convide ninguém, achando que a pessoa não vai aceitar o convite, né? Noemi, liga aí teu som para falar alguma coisa, alguma lembrança sua. Falar isso para o Alfredo, foi ele que convidou. Depois é o Carlinhos, aí depois a Lúcia, o Raimundo Luiz e eu. Ligue aí, Noemi, nós não estamos lhe ouvindo. Gorete, você sabe a razão do tio Chico não ter querido mais a filha aquela nossa prima lá do Rio de Janeiro, esqueci o nome dela. Tereza Correia. Eu acho que é negócio de namoro, eles eram muito metidos a santo. Ela se apaixonou pelo filho dele, que ia ser padre, um padre furtado. E eles começaram a namorar, ia tirar o rapaz, e o rapaz ia deixar de ser padre, porque se apaixonou por ela. Ela namorava com o Jorge. E o Luiz está aí de prova que ela namorava com o Jorge, o Luiz namorando comigo, ele tinha carro e ele dizia, bora, Jorge. Era o Jorge que ela namorava, que eu sei. Não foi nada. Se apaixonou pelo padre. Não, Ângela, não. Foi. Eu ouvi a mamãe conversar na época, eu ouvi. Se apaixonou pelo filho, ainda não era padre, não. Pelo filho do tio Chico ia ser padre. E ele também se apaixonou por ela. Vamos deixar essa conversa para depois, senão atrapalha aqui o ritmo. Mas ela continua, nem teve nada. Noemi, ligue seu som, Noemi. Você está no computador? Ligue seu íconezinho do microfone. Senão ela vai ouvir. Noemi. Ela não está ligando o som. É no computador, Noemi. Ela está no computador. Embaixo tem o íconezinho do som, como se fosse um microfone. É só apertar nele com o mouse. Ana, eu sugiro que você desligue todos os sons de todo mundo, deixe só a pessoa falando, senão vai ficar essa discussão aí. Eu desliguei, pronto, mas acontece que o pessoal liga. Pronto, agora vamos desligar. Ligou. Vamos desligar. Eu vou desligar de tudinho para a gente ouvir a Noemi. Boa noite, eu só participar com vocês. Eu não tenho condição de falar, não. Ficar só escutando, viu? Amo vocês, pronto. Tá bom, Noemi, você é sempre bem-vinda, é bom participar. Obrigada. Porque aqui também é até uma terapia de grupo que a gente faz todos os sábados, né? E a Isabel, sua irmã, não perde nenhuma vez. E é uma maneira, né, da gente também melhorar a cabeça no meio dessa pandemia, com tantas perdas. Agora quem é? É o Carlinhos? Sou eu.
Bem, eu quero fazer uma apresentação. Quem que permite? É tu, Ana? Minuto que eu vou liberar. Ana, avisa ele que só são 5 minutos, pelo amor de Deus. Ele sabe. 6 minutos. 5 minutos com 1 minuto de tolerância. Pode começar, Carlinhos. Bem, o tema é animais em extinção, que são aqueles ameaçados a desaparecerem da parte da Terra. Eu pesquisei nesse site, que é um artigo da bióloga Juliana Diana. Então, é uma lista. Vamos para o primeiro. Onça pintada, Panthera onca, em latim. A onça pintada é encontrada em quase todo o Brasil, mas sua população é altamente ameaçada. É o maior felino das Américas, está na lista das espécies ameaçadas de extinção, na categoria vulnerável. Esta é uma espécie que pode ser encontrada em diferentes biomas, está errado aí, brasileiros, porém é considerada símbolo do Pantanal. Inclusive, até aqui no Nordeste, aqui no Ceará, já teve avistamento de onças nas serras. Segundo, lobo-guará, também brasileiro, Chrysocium brachiurus. Lobo-guará é um animal brasileiro, ele é exclusivo, endêmico do Brasil, em risco de extinção na categoria vulnerável. É um animal que se encontra na lista dos animais com risco vulnerável de extinção e tem como hábitat os biomas do Cerrado e do Pampa, sendo que neste último a situação é mais grave, ele é mais comum no Cerrado. No Pampa, ele está praticamente extinto. Terceiro, panda gigante, Ailurópoda melanoleuca, chinês. As populações de pandas estão aumentando graças ao resultado de bons projetos de conservação da espécie. Vive na região centro-sul da China. Só são 2.500 indivíduos vivendo em pontos isolados, o que acarreta um obstáculo para o acasalamento e coleta de alimentos dos animais. Quarto, baleia-pinho, Balaenoptera physalus. É uma espécie ameaçada de extinção classificada como vulnerável. É a segunda maior espécie de baleia, com cerca de 27 metros de comprimento e peso médio de 70 toneladas. Só perde para a baleia azul. Quinto, arara azul de Lear, Anadorhynchus leari. É uma das espécies mais ameaçadas do Brasil. É difícil você avistar uma arara azul de Lear. Se encontra na lista dos animais de extinção na categoria em perigo. Já chegou a pensar que ela já estava extinta, como consequência do tráfico de animais e destruição do seu hábitat, o bioma da Caatinga, mais especificamente no interior da Bahia, onde nós temos os últimos exemplares, os últimos espécimes da arara azul. Sexto, pinguim africano, Spheniscus demersus. Ele vive lá na África do Sul. É o único pinguim que não vive na Antártida. Vive na África do Sul. É a única espécie de pinguim que vive na África. O pinguim africano habita na costa sul da África, na África do Sul. Sua população diminuiu em cerca de 90% desde 1910. Sétimo, peixe-boi marinho, porque nós temos os lacustres, de água doce. Triquepus manatus lineus. É uma espécie considerada em perigo de extinção. É uma espécie brasileira que encontra-se na lista dos animais de extinção na categoria em perigo. Gorila da montanha, Gorila beringer beringer. É uma subespécie. Nós temos o gorila da floresta e o da montanha. O da montanha quase chegou à extinção. Fizeram até um filme, uma pesquisadora que tentou salvá-lo. Quem fez o papel foi a Sigourney Weaver, e mataram essa pesquisadora. É uma espécie ameaçada de extinção, classificada em perigo.
é uma espécie de mamífero que é atualmente classificada em perigo de extinção e pode ser encontrado na África Central, em Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo. Na realidade, é uma das 2 subespécies de gorila-gorila. 9. Condor californiano, Gymnochips californianos. Existem várias experiências de reprodução em cativeiro do condor californiano. O condor da Califórnia vive no México e nos Estados Unidos. É vítima de caça esportiva e da destruição de seu hábitat. Ok, aí vamos para a baleia azul, Balaenoptera musculus, o maior animal que já viveu no planeta até hoje e ainda está vivo, por mais que seja ameaçado de extinção. Quando a gente fala maior, não é em comprimento, é maior em massa. Ela tem 33 metros de comprimento, mas em termos de massa, ela é maior do que qualquer um dos grandes dinossauros. É uma espécie que existia em grande abundância até o início do século XX, foi levada à quase extinção depois de mais de cerca de 150 anos de caça intensa. Pronto, esses são os 10 animais mais ameaçados de extinção. Se a gente não tomar cuidado, eles vão desaparecer. E se nós não tomarmos cuidado, maior ainda, nós vamos desaparecer. Pronto, é isso aí. Carlinhos, sai da sua tela. Eu vou fechar Sua aqui tela. no meu... Pronto, tá ótimo. Muito bom, Carlinhos. Agora é a Lúcia, né? É. Volta para a mais velha agora. Então, eu... Não, outra o vez... Luiz, não, Ana? O Luiz? O Raimundo Luiz. Não, Borete, o Raimundo Luiz é depois da Lúcia, depois sou eu. Tu não está entendendo? Voltando, está voltando, está voltando. É um círculo. Então, eu vou falar, porque da outra vez eu estava fazendo uma pesquisa sobre o tio Eurico, né? Então, eu resolvi agora, dessa vez, fazer uma pesquisa sobre o tio Ananias, nossos tios avós. E por que resgatar um pouco de cada um deles, essa ideia que a gente tinha, né, deles, pelo que a gente escutava, pelo que a gente lia sobre eles. Então, é uma pesquisa que realmente tem esse objetivo, né? E também porque, lendo algumas coisas sobre Tia Ananias, eu comecei a ficar questionada. Eu li agora recente uma dissertação de mestrado de um professor professor de História, acho que ela é de História, Ocleciano de Souza. E aí, ele, nessa dissertação, ele fala que uma frase, Ananias Arruda não era político, faz só essa frase. Aí eu fiquei assim questionada, né? Por isso que eu resolvi investigar. Qual é o sentido dessa frase? Que o tio Ananias passou a maior parte da vida dele fazendo política, né? Foi prefeito, trabalhou para... né? Então, a gente sabe disso. E o que significava isso daí? Então, investigando, né, eu vi assim, que tem, assim, naquela época do tio Ananias, tem 3 níveis de participação na política, na época do tio Ananias viveu. Então, o primeiro nível é uma participação sem filiação partidária. A pessoa não está afiliada a nenhum partido, mas se interessa pela política, né? Faz, de alguma maneira, alguma opção política para algum candidato, faz alguma divulgação desse candidato, alguma propaganda, mas não tem nenhuma filiação a nenhum partido. Isso daí eu percebi que tanto o tio Ananias como o pai Arruda, eles eram desse nível no começo, né? Por quê? Porque a nossa família tem um DNA político. Nossa família sempre foi muito envolvida com política, tanto os Távoras como os Arrudas. E, de uma maneira ou de outra, ele fazia, ele tinha um jornal, A Verdade, ele fazia propaganda dos candidatos, não de partido, mas tinha alguns candidatos, sobretudo os Távoras, que naquela época eram candidatos, e ele fazia propaganda no jornal.
Depois, o segundo nível é uma participação com filiação partidária no partido. O Tia Ananias começou, né, a entrar num partido em 1932. E aí, por quê? Porque ele não participava antes. Ele dizia que não queria participar de nenhum partido se não fosse um partido católico. Ele era muito religioso, muito católico, a gente sabe disso. A atuação dele era na ação católica, ele fazia um apostolado católico. E aí ele não queria entrar em nenhum partido, mas foi convidado a participar dos partidos da época, né? E ele dizia que não, queria um partido, e apareceu um. Porque com a Revolução do Getúlio Vargas, em 1930, a gente sabe que o Getúlio Vargas fez essa revolução, tomou o poder em 1930, e aí a maneira do Getúlio governar, que chamou Nova República, era o seguinte: tinha que ter depois de 2 anos, né, ele ia fazer uma nova Constituição, tinha que eleger os deputados federais para a Assembleia Nacional Constituinte, e depois esses deputados iam eleger os estaduais para escolher o governador dos estados, né, inclusive do Ceará, ia escolher governador, e o governador nomeava os prefeitos. Não tinha eleição direta aí, era tudo indireto, né? E aí, o que aconteceu? O tio Ananias entrou nesse partido de boa vontade, porque ele quis, porque ele queria realmente trabalhar pela igreja, porque a igreja, nesse momento, tinha um objetivo: convocar os católicos para influenciar na Constituição que estava sendo escrita. E eles tinham umas reivindicações nessa época, né? Porque as reivindicações que eles queriam levar para a Assembleia Nacional Constituinte, o objetivo era esse, que foi reunida em 1934. Então, o que era? Era que naquele tempo estava começando o pessoal querer o divórcio aqui no Brasil. A igreja era contra. Então, era para insistir na proibição do divórcio. Isso era uma das reivindicações. Segunda reivindicação é instituir o ensino religioso nas escolas públicas, que a igreja achava que a religião ia ajudar muito, então tinha que ter ensino religioso nas escolas, e era ensino católico, né, que a igreja queria. Terceiro, era a autonomia dos sindicatos católicos, que tinham uma marca bem, bem forte. Então, essas reivindicações eram que eles estavam elegendo os deputados para fundar esse partido, Liga Eleitoral Católica. O Tia Ananias entrou. Um minuto, Lúcia. Um minuto. Então, foi na Unitec que ele fundou esse núcleo dessa Liga Eleitoral Católica. Então, o Tia Ananias teve uma participação política, partidária, intensa, e porque ele quis mesmo. Agora, o Tia Ananias, ao terceiro nível, é o político profissional que assume cargos. Esse é o terceiro nível. O Tia Ananias nunca quis assumir cargos. Ele tinha uma participação intensa na política partidária, mas cargos nunca quis assumir. Então, o que acontece? Lúcia, eu fui tirar o mudo da Carminha, tirei foi o teu. Liga aí, por favor. Liga aí, vou repor seu minuto. Eu fui tirar, a Carminha estava falando, aí eu fui bater no dela aqui, aí bati no teu. Pronto. Então, o Tia Ananias nunca quis participar, assumir cargo de prefeito de nada. Ele não queria. Ele foi prefeito. E foi candidato 3 vezes. As 3 vezes ele perdeu. Ganhou 1 e perdeu 3 eleições. Por quê? Porque o Tia Ananias porque foi a pedido do arcebispo de Fortaleza, Dom Manuel, e do governador católico, que foi eleito pela maioria do partido dele, Liga Eleitoral Católica. Esse governador era o Menezes Pimentel. Então, o Menezes Pimentel pediu o Tia Ananias para ir, e ele ficou achando que era uma missão de Deus para ele ser prefeito de Baturité e trabalhar pelo reino de Deus, pela igreja, ser um prefeito católico, fazer o bem às pessoas. Só por isso que ele aceitou, mas ele não tinha intenção nenhuma e nunca teve, porque até o Tia Ananias
Ele era do partido, fazia propaganda. Quando chegava a eleição, eles iam lá insistir com ele. Ananiza, só você pode derrotar o candidato da oposição, né? Que é aquele partido PSD. Então, a Liga... E aí ele aceitava, porque eles insistiam com ele, mas ele nunca quis, nunca se interessou e nunca quis, realmente. Então, depois, na próxima vez, a gente vai continuar, porque o Tio Ananias, essa frase tem que se entender nesse sentido. Ele não era político profissional. Assim, quem faz carreira, né? Prefeito, depois se candidata a deputado estadual, depois a federal, esse político de carreira, né? Político profissional, isso ele não queria. Ele era um político que atuava. E outra coisa, e os 3 líderes de Baturité eram do mesmo jeito. O João Ramos não queria cargo, nunca teve, queria estar na política partidária, mas ele mandava outras pessoas assumir a prefeitura, nunca assumiu. E o Raimundo Viana também não queria, não. Porque quando ele ganhou também, não foi porque ele quis se candidatar, não. Ele ganhou, e o que é que ele fez? Botou outra pessoa para administrar a prefeitura. Chamou um prefeito que tinha sido antes para ir administrar a prefeitura. Significa que ele não... E depois nunca mais se candidatou. Não queria nenhum dos 3. No entanto, foram os maiores líderes políticos de Baturité, né? Nessa outra geração mais, a partir de 1930, por aí. Os 3, Raimundo Viana, João Ramos e o Tio Ananias. Muito bom. Agora o Raimundo Luiz. Tira o teu som, Lúcia. Bem, pessoal, todo mundo escutando, né? Eu vou continuar a minha saga, que, como já disse desde a primeira vez, eu estou fazendo em ordem cronológica dos acontecimentos que eu lembro desde a infância. E eu parei em 1957, agora vamos passar para 1958. Em 1958, eu estudava no Salesiano, e eu lembro bem, certo? Foi quando eu passei do Salesiano passei externo, né? Eu era interno e passei a ser externo na história que eu já contei na semana passada. Mas em 58, houve um fato interessante também. É o centenário de Baturité. O centenário de Baturité era uma data tão importante que fizeram uma comissão. Só que o prefeito, em 1958, que tinha ganho, era o Rosuel Ramos, mas não queria nada com a vida, certo? Então, o Tio Ananias liderou, lá em Baturité, um grupo que faria o centenário de 1958 até 1959. E, em 58, foi a campanha do papai para prefeito, até que eu participei. Eu tinha 9 anos de idade, mas eu ia para os comícios, falava tudo, participei bastante. E o papai foi eleito, então, em 58. Assumiu em 59, e em 59, então, teve as comemorações do centenário, que foi, na realidade, Baturité fez 100 anos em 58, mas as comemorações foram em 59. E nessas comemorações teve 2 coisas importantes na minha memória. A primeira foi o desfile, certo? Que eu participei como aluno do Colégio Salesiano, todo fardado, bonitinho, tem até essa foto no museu, né, do desfile. E uma coisa que me marcou também nesse desfile foi que o papai convidou a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará para desfilar em Baturité. Então, a Escola de Aprendizes foi lá e desfilou em Baturité. E foi um sucesso total. Isso aqui me marcou muito. Foi esses eventos aqui em 1958. Em 1959, eu era interno lá, estudava no Colégio das Freiras de Salesiana, e teve um fato interessante. Eu passei a ser externo, primeiro eu fui interno salesiano, depois passei a ser externo. Papai tinha me dado uma bola de futebol, e eu era o dono da bola. Quando chegava no intervalo da aula, eu fazia o time. E tinha um rapaz lá, o nome dele era João Rodolfo, se eu não me engano, ele era filho de um juiz lá em Baturité. Esse João Rodolfo tem 2 fatos interessantes na participação na minha vida. A primeira foi essa. Ele não gostava porque ele queria fazer um time, eu queria fazer outro. E quando a gente implicava um com o outro, eu pegava, era o dono da bola, então não vai ter jogo. Eu tirava a bola e levava. E ele se aborreceu tanto com isso, que uma vez, quando eu saí, ele estava lá fora do colégio, me esperando.
Aí nós brigamos, foi uma briga feia. Eu não sei se alguma das irmãs lembra disso aí. Mas foi uma briga feia, danada. A gente era burro para lá, burro para cá, até que chegou uma professora daquelas ali, apartou a gente. Eu cheguei em casa todo sujo, rasgado. Tal. Mas foi interessante essa briga aí, por causa da bola de futebol. Deixa eu ver aqui o que é que tem mais aqui em 58, ver se tem mais em 59, aliás. Bem, eu já falei da parada, então vamos para 1960. As coisas de 59 que eu lembro na minha infância foi isso aí. Em 60, eu fui interno por Tinanias queria, né? Todo mundo queria, na realidade, que a gente fosse padre. Né? Naquela época, tinha que ser padre. Aí meteram na minha cabeça de ser seminarista. E eu fui interno, então, no seminário aqui dos Lazaristas, lá em Antônio Bezerra. Em 1960, até que foi um ano muito bom, porque o Padre Detinho era secular, passava filme, e eu me dava muito bem no seminário. Mas eu lembro que eu fiz a primeira revolução dentro do seminário, porque lá dentro do seminário a disciplina era terrível. Então, os seminaristas todos, naquela época a gente já usava batina, iam todos para a missa, a gente assistia 3 missas por dia. E na primeira missa tinha que todo mundo comungar, né? Ia todo mundo por ordem. Entrava na capela e cada um ficava no seu lugar e na hora da comunhão levantava aquela fileira todinha. Só que eu era muito rebelde, eu não vou comungar. Aí ficava todo mundo passando e eu lá no lugar. E os padres ficaram boquiabertos com aquilo ali. E isso fez com que, a partir daí, não era mais obrigado a ir todo mundo comungar na mesma fila, entendeu? Quer dizer, eu toquei essa revolução. Eu mudei a estrutura do seminário por causa disso. Os padres chegaram à conclusão, não, tudo bem, se alguém não quiser comungar, não é obrigado. Porque até a mim lá, todo mundo era obrigado, porque ia em fila, todo mundo, querendo ou não, tinha que ir. E eu, teimoso, ficava lá em pé, o pessoal passando tudo na minha frente aqui para comungar. E os padres chegaram à conclusão que não, vamos fazer o seguinte, a partir de agora o pessoal vai, como é hoje, né? Sai, entra na fila tal, e entra e volta para o seu lugar. Não é mais aquela fila indiana. Isso aí foi um fato interessante aí lá no seminário. E o outro fato interessante é o seguinte, eu fui interno em 60 e em 61. Mas em 1961, eu até andava de batina, tinha até uma namoradinha em Baturité, mesmo de batina a gente andava de mão dada lá pelo correio, então era garota, era namoro de garota, aquela da Sulamita. Mas em 61 teve um problema sério, eu não achava que era sério, mas era seríssimo. Um colega meu, que era filho do Raimundo Viana, me pegou na fila do cinema, do Cine Diogo, para assistir um filme, que era Bebete Vai à Guerra com a Brigitte Bardot. E para mim aquilo era normal, poxa, era um garoto, um filme infantil e tal. Mas quando chegou no seminário, eu estou terminando. Quando chegou no seminário, ele espalhou isso aqui para os padres, e os padres, aquilo ali era a coisa mais terrível do mundo. Pô, o cara é seminarista, foi assistir um filme com a Brigitte Bardot, que era um símbolo sexual, não sei o quê. Então começou aquele zum, zum, zum no seminário, aquele zum, zum, zum terrível, e o bullying, né, em cima de mim. Aí eu digo, eu vou embora. Aí eu pedi, então, cheguei para o padre reitor lá e disse, olha, eu vou embora, não fico mais, não quero mais ser padre. Por causa desse zum, zum, zum aqui, só porque eu fui assistir um filme com a Brigitte Bardot, tá todo mundo me pressionando aqui e tal, aí eu me aborreci e pedi para ir embora. Aí, então, eu saí do seminário e fui para outro, que foi o Jesuítas lá em Baturité, que foi realmente uma fase muito boa, tem várias coisas que eu posso contar lá do Jesuítas, mas como o tempo está exíguo aí, eu vou deixar para a próxima semana. Então, é isso aí, pessoal. Agora, para encerrar, sou eu. Não sei quem vai marcar meu tempo. Ângela pode marcar? Como eu já tinha falado da outra vez, eu estou lendo o livro... Eu estou lendo o livro que eu escrevi, né, sobre as minhas memórias, que, aliás, esse aí é o primeiro livro. Depois dele, eu escrevi e ele ficou engavetado. Aí depois teve o meu com Rosenberg, Confissões de Amor, teve o do papai, né, mais recente,
e teve o do Clemente Ferreira também. E esse ficou. Eu já publiquei algumas coisas, porque a minha ideia era assim, era contar minhas memórias de infância através das casas. Então, a casa dos meus avós paternos, casa dos meus pais. Eu já li, esse capítulo da Casa do Papai, ele é muito grande, são 4 ou 5 páginas. Então, eu estou lendo uma página para não perder muito tempo. Eu parei da outra vez, não foi? Sobre o cinema que eu estava falando. Aí, continuando para terminar o cinema. O Cine da Rua 15 de Novembro, eu não cheguei a conhecer, mas a mamãe conta que o próprio papai manejava o projetor e dirigia toda a sessão. A mamãe conta porque a mamãe ainda estava viva nessa época, quando eu escrevi isso, né? Na bilheteria ficava a tia Juca. As crianças tinham entrada franca. Eram filmes de cowboy, Aventuras de Tarzan, Jim das Selvas, O Zorro, as comédias do Gordo e do Magro e os filmes do genial Charlie Chaplin. O Garoto, O Grande Ditador, O Circo, Em Busca do Ouro, Tempos Modernos e outros mais. Carlitos, O Genial Palhaço, O Eterno Vagabundo, O Inesquecível Rei do Riso. Chegou a Baturité pelas mãos do meu pai. Os dramas só para os adultos. Muitos clássicos foram projetados. Casablanca, com a sua história de amor e toda a sua magia, foi um deles. E muita polêmica causou, pois o vigário, escandalizado, fez uma carta de protesto para a minha avó. Amante da literatura, cinema, fotografia, história e música, papai enchia nossos ouvidos com Nat King Cole, Frank Sinatra, Amália Rodrigues, Francisco José, Edith Piaf, Carlos Gardel, Orlando Silva, Francisco Alves, Silvio Caldas, Carlos Galhardo, Carmen Miranda, Dick Farney, Ângela Maria, Luiz Gonzaga, Noel Rosa, Lamartine Babo, e também com os eruditos, Sinfonia de Beethoven e os Noturnos de Chopin, difundiam-se pela casa à noite, depois do jantar. O primeiro quarto à direita era o quarto do casal. Tinha uma cama grande, guarda-roupa, cômoda e um bercinho, quase sempre ocupado por um recém-nascido. Minha mãe e suas barrigas anuais. Parideira incansável, pariu todos os filhos do mundo. Nenhum deles ela abortou. Os gritos sufocados na garganta, a parteira parando a criança, enfim, o choro, o fruto do amor, o filho nos braços, o momento sublime tantas vezes experimentado, o paraíso na terra vivido. Minha mãe embalando o recém-nascido, o sono leve, as noites mal dormidas, porém feliz, amamentando a cria. O resguardo, a quarentena, a vovó Adelina e as canjas de galinha, e o batizado no 7º dia. Os filhos multiplicando-se a cada ano, um no colo, outro na barriga e outros mais, ali puxar a saia. O amor transbordando e incondicional. A criançada alegrando lá, correndo sem parar. Lúcia, a primogênita. Maninha, a sapequinha. Seus cachinhos castanhos o papai guardou. E Edna, bolotinha. Enfim, o menino Raimundo Luiz, para a alegria do meu pai. Depois, 4 meninas, mais eu, Gorete, com seus cachinhos dourados, era o meu pai. Cleide, de tão loirinha, parecia uma bonequinha holandesa. E a Fátima, uma bonequinha portuguesa. Novamente, outro menino, para alívio do meu pai, era o Miguel Antônio. Em seguida, Teque Ângela, fazendo um par de bonecas. João José e Carminha, um casal loirinho. Para completar os 15, Carlinhos, bem gordinho, e Isabel, a caçulinha. Mas isso foi bem depois, em Fortaleza, nos idos anos 60. Minha mãe cuidando, velando os filhos doentes. Nenhum de poliomielite, pois a todos vacinou. Sarampo, catapora, cachumba e outras viroses de infância. As febres elevadas, as toalhas molhadas, as noites em claro, os zelos, os desvelos, os caldos, as compressas de angu de farinha, para as dores de barriga. Foram tantos os cuidados que a prole toda vingou. Bom, vou parar por aqui para continuar depois. É isso aí. Ana. Agora podem ligar o som e vamos conversar. Ana, ainda tinha tempo, ainda tinha 1 minuto. Não, eu sei, mas é porque eu não quero tomar muito tempo, porque tem gente que fala mais, e aí eu vou. Ana, você falou aí uma coisa que eu não sabia, ou pelo menos eu entendi mal. A mamãe teve um aborto? Não teve. Nenhum deles ela abortou. Ela teve todos os filhos do mundo, nenhum deles ela abortou. Nenhum. Eu ouvi mal, então, aqui.
Ok, só queria esclarecer. Eu também não. Outra coisa, todos normais, né? Todos. Todos Ela vingaram. dizia, não teve uma filha que tivesse normal e todos os dela foram normais. A Isabel foi. Teve A Isabel, todas foram cesáreas. Não, os 2 últimos da Isabel foram normais. Eu assisti, a Isabel Luiz, a Carlinha e o Miguelzinho nasceram normais. Que a mamãe dizia isso? Não, Agora, mas depois eu vou... quando ela dizia, não tinha sido então, né? A Isabel Luiza teve os 2 últimos normal. Foi a única. Eu assisti no instante o parto rápido. E de vocês não foram normal, não? Ana, pelo amor de Deus, quando for fotografar, tu avisa, porque eu estou horrível na foto. Horrível. Porque você estava falando. O problema... Não, mas eu ainda vou... É assim, é o seguinte. Eu fazendo a foto aqui... Peraí, eu fazendo a foto aqui, saiu os nomes de tudinho. Aí eu fazendo no filme, print, como a Gorete falou, pode fazer também, eu faço. Mas não tem os nomes da gente. Então, eu vou fazer um aqui, como eu estou nesse notebook novo, eu ainda não sei como é que faz print aqui. Vou até pedir a Jana para me ensinar, que eu ainda não sei, não. Sabia no outro. Não consegui ainda. Bate outra foto avisando a gente. Eu vou bater agora. Só que eu vou bater agora do jeito que eu bati antigamente. Já vou bater, viu? Façam caras bonitas. Pronto. Pronto, quem que tá com o som ligado aí? É esse som aí. Todo mundo tá com o som ligado, Ana. Alguém que tá com o telefone tocando. Deve ser o Carlinhos, é coisa de Carlinhos. Sou eu, não. Era a Noemi que ela desligou o som. Foi a Noemi. É Noemi. Foi bom porque animou. Eu pensava que era música do Carlinhos. Deixa eu tirar essa dúvida aí que a Gorete levantou aí. A Gorete não teve filho normal, não, Gorete? Seu? Não. Ninguém. Nenhum dos 3. Ninguém. A mamãe dizia que nenhum. Então, quando ela... Peraí, Cleide, deixa eu falar. Quando ela dizia isso, a Bel ainda não tinha tido. Era. Eu assisti. Quando a mamãe me disse isso, eu tive meu filho até agora, podia ser. Nenhuma teve normal. Tudo bem, eu assisti o parto da Isabel, da Por Carlinha. exemplo, a maninha quase foi, né? A gente não está duvidando, não, Cleide. A Isabel me lembro que foi normal, foi ligeira. Vou para outra reunião agora, tá? Um abraço. Beijo, daí. Nenhuma cesárea. Como é que barra o coração, hein? É assim que o pessoal faz. A Cláudia, todos os 3 foram normais. Também com o quadril daquele, Raimundo Luiz. Com o quadril largo daquele da Cláudia. Não encaixava os meninos. Não encaixa. A Cláudia com o bundão dela. A Cláudia com o bundão dela. Nada a ver. Eu acho que tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. O quê? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem, Raimundo Luiz. Olha se não tem. Quem é larga, é mais fácil ter, né? Não, pode ter ou não. Pode ter ou não. Pode ter. Às vezes, Gorete, porque a bacia é dentro, sabe? Não é aqui fora, mas pode sim ter relação. A tia Marlene teve algum parto cesáreo? Rivelino. O último. Para poder ligar. Para ligar. Ela ligou. Eu meu filho cesárea então, também. Pergunta a Cláudia, quando foi que ela engravidou do Miguel Hernando? Foi no Rio, né? Nessa época mesmo, foi nessa época. Foi. Os de 78, os 3 de 78. Todos os 2 foram gerados no Rio de Janeiro. O Siddhartha, porque Saturno morava lá. Não, a data realmente, a data exata eu não sei, né, Gorete? Porque você... novembro, pode ser novembro, por aí. Vai dar os 9 meses. Eu vou contar uma coisa interessante do Daniel. Achar que foi naquele dia no motel é muita coincidência. Não, o Luizinho eu tenho certeza, porque eu estava em tabela e a tabela não funcionou. Olha que coisa engraçada, o Daniel. Quando ele era menino, né? Ele chegou para mim e disse assim: mamãe, o que é que tem de mais o mês de maio? Eu digo: é um mês bonito, é o mês das mães, o mês das flores. Por que você está perguntando isso?
Porque tu só transava no mês de maio com o papai? Porque os 3 nasceram em Melhorou, fevereiro. né, Roberto? Ele fez a conta. Ele fez a conta, achava que eu só transava mês de maio. Vai ver aqui uma casa do todo. Bom, eu ainda não jantei, estou com fome. Eu também vou jantar. E essa história da Tereza Vamos Corrêa, pedir. eu nunca ouvi falar. Que foi na Tereza Corrêa, eu ouvi. Ana, você ouviu isso? Não, ouvi não, Ângela. Eu ouvi na época dizer que o filho do tio Chico, que ia ser padre, se apaixonou por ela. Foi um menino que se apaixonou por ela. E aí o tio Chico expulsou ela de lá, porque o menino chegou a duvidar se seria padre ou não. Então, ótimo que ela foi lá para casa. Ela foi lá para casa com outro namorado. Eu acho até que estava com outro namorado. Mas Isso aí é fácil. Ela namorava o Jorge, que eu pegava muita carona com o Jorge. O Luiz pois é, assim, Jorge. Mas eu ouvi a mamãe falando. Ô, Ângela, pode ser que o Luizinho tenha ficado apaixonado por ela, mas ela não. Agora. Eu também acho. Eu acho que ela não E o que foi que eu disse agora? Que o filho do tio Chico, que ia ser padre, se apaixonou por ela. E chegou a duvidar se seria padre ou não. E o tio Chico, puf, botou ela para fora. Eu ouvi a mamãe conversando sobre isso. Eu ouvi. Tá certo. Então não precisava devolver ela para o Rio de Janeiro. Era só tirar ela de lá. Não, obrigatoriamente o menino estava apaixonado, podia ir atrás dela na casa do papai. Ele tinha medo. Nem foi. Mas nem foi. Não foi. Mas o menino chegou a duvidar se seria padre. Pelo amor de Deus, o tio Chico morreu. Já que o Chico mais queria era um filho padre. Gorete, ela casou com o Jorge? Eu nem sei. Não, casou não. Não, ela casou com um carioca chamado Fernando. Morreu há pouco tempo. Que ela morreu, Tereza Corrêa? Ela não, o marido dela. Agora, o Cleide, a mãe dela... expulsar a menina pro Rio. Oi. Cleide ficou de ver se a Tereza ainda estava viva, a irmã do Carlos. Tá. Deve estar. A Tereza mãe, Gorete. A Tereza morreu. Ainda conversa com a Tereza filha. Não, eu acho que morreu a Tereza mãe. A mais nova. A mais não, nova a Tereza não mãe é morreu, Tereza, era tão mais nova. A mais nova, filha do tio Jeremias, é a Rita. É a Rita. Olha, eu sei tudinho. Ó, tem o Luiz, José, Francisco, Carlos, Lúcia, tinha a Lúcia, filha do tio Jeremias, a Maria Luísa, que chamava Marilu, casada com Homero, que era uma... A Marilu é mais velha, Cleide. Foi a Marilu que namorou com o papai. Marilu é uma das mais velhas. A Lúcia era mais velha. A Lúcia fumava muito. Eu, quando estava ela morreu de tanto fumar. A Lúcia... O papai namorou com a Marilu, mas não foi de Jeremias. A Ritinha. Eu sei tudinho, porque... Outra coisa, Cleide, o nome dela não é Marilu, não, Cleide. É Maísa. É, não. Marilu era a que namorou com o papai, que era filha não sei de qual. Maísa é uma das mais velhas. Casada com Homero. Casada com Homero. A Maísa era Maria Luísa, chamavam Maísa. Maria Casada Luísa. com Homero. A Maísa teve só um filho. E esse filho casou e a esposa foi com a meninazinha, que tinha 1 ano ou 2, chamada Adriana, numa lancha na Baía da Guanabara. A lancha pegou fogo. Me lembro. Morreu queimada, mas salvou a menina. A mãe morreu queimada. A Maísa, Adriana. Quando eu fui estudar no Rio, a Maísa me convidava para ir para lá os fins de semana, que ela tinha uma casa em Taipava. Taipava. Porque ela queria que eu fizesse
companhia, a Adriana, a neta tinha 10 anos, eu tinha mais de 20. Então, ela queria que eu fizesse companhia para a Adriana, que a menina era criada pela avó, mas a menina era muito só. A menina neta da Maíra, a mãe morreu. Morreu queimada. Eu conheci todos eles, eu vivia lá. A gente estava vendo aquela geração do papai, se tinha alguém a única que está viva é a nossa tia lá. Não, tia Mimosa. Aí eu perguntei, e você disse que ia saber se a Tereza estava viva e a Tereza Ritinha. não está viva. É outra geração, Lúcia. Não é não? É não. É não. É a mesma? É a geração do papai. É a geração do papai. Filha de Jeremias. Dessa geração, tem a tia Tereza, irmã do papai. Olha, que caiu foi tudo. A tia Tereza, a tia Mimosa e quem mais o outro? A tia Julieta. A tia Julieta e o Eurico, só. Só são 5. E a tia Mazé? E a tia Mazé? Tia Mazé, tia Juca, tia Tereza e tia Eurico. Eurico, tem 4. Mas não, o vovô era o mais novo. O vovô era o mais novo. Do lado de Arruda. Pois é, da geração da vovó Delina, é só a tia Mimosa. E do vovô, que era o mais novo de todos, porque depois a tia era a tia Mimosa também. Pois é, são 5. Então, do lado de Jeremias não tem mais ninguém, a não ser a Ritinha. A Ritinha está viva? Eu acho que a Ritinha está viva, eu acho que é a única. Eu posso tirar essa dúvida com a Luiz, tirar a dúvida se a Tereza Corrêa morreu mesmo, a mãe. Tá, eu posso perguntar. Morreu. Ela é minha amiga. Não, ela disse que a Cleide disse que ia perguntar a Celinha. A Celinha, eu tenho o telefone dela, mas eu não liguei, não. Você não ligou, não, né, Cleide? Não. Celinha, amiga da Edna. Era a Celinha prima da Edna. A Celinha do lado de Furtado. Casasse com ela de qualquer jeito. Agora, do lado de Furtado. O Carlos queria que eu casasse com a Celinha. Do lado de Furtado tem 3. Só tem 3. A tia Mimosa e as 2 irmãs irmãos da minha Furtado. Dois irmãos, o Renato e Fernando. Eles eram filhos do Suarim. Suarim, só o resto não tem. Aí a gente estava olhando do lado de Arruda e ainda tem o do vovô, os filhos do vovô, né? Que são esses que a gente falou. E a tia, agora fica... Tereza, tia Mazé, tia Julieta, 4. E o tio Eurico. Mas quem ficou em dúvida era o do tio Jeremias, né? O tio Jeremias, que eram os irmãos do Carlos, mas... Eu acho que do tio Jeremias só a Ritinha talvez esteja viva. Não sei. Eu sei que o Pedro eu lembro que morreu. Pedro morreu de câncer. Morreu, faz tempo. Pois é, o Pedro... Ora, de quem era a filha Marilu, que namorou com o papai? Era filha de alguém. É prima, Marilu é prima, pô. Mas filho de quem? Titoim? Não, mas eu acho que é prima longe. Que longe, Luiz? Prima legítima. Não é longe, não. Prima legítima. Prima legítima. Então deve ser filho do Titoim. Eu acho que era Titoim. Era do Titoim, eu acho. Vocês ainda querem conversar, é? Vão ficar eu vou sair para jantar. Pode ficar conversando que eu vou sair. Não, também. Vamos jantar. Eu vou deixar vocês aqui. Vou Beijo, boa noite. Boa noite. A conversa é muito boa. Tchau. Ana, desliga todo mundo. Vai, Ana. Vou desligar.